Grande figura de São Paulo, foi venerada por diversos santos ao longo da história do cristianismo. Os grandes fundadores missionários, como São Domingos de Gusmão e Santo Inácio de Loyola, tiveram no grande apóstolo um grande ícone da união com Cristo na salvação das almas. Houveram muitas cidades e países visitados pelo grande apóstolo das gentes. Dentre elas, falaremos da grande cidade de Tiatira, na atual Turquia. Esta já não se chama mais com o mesmo nome de antes, pois todo o país foi tomado pela heresia islâmica, onde os mesmos deram logo um jeito de eliminar os resquícios do cristianismo na cultura local. No século VIII, os turcos já eram, na sua maioria, adeptos às doutrinas de Maomé, expulsando de todo o território os cristãos que lá habitavam desde os primórdios cristãos. No tempo de São Paulo, Tiatira era uma cidade pagã reconstruída pelo Império Romano. Era muito conhecida pelo seu comércio, onde os próprios promoviam festas a divindades pagãs como retribuição do lucro. Na Ásia Menor, Tiatira foi muito conhecida pela exportação de tecidos para outras regiões do Império. Após a sua conversão ao cristianismo, muito provável que estes tecidos eram produzidos para o consumo dos próprios cristãos e também para o adorno da Sagrada Liturgia. Esta cidade foi citada por São João no livro do Apocalipse, tendo se tornado uma região repleta de cristãos. E mais tarde, ouviu a exortação do próprio apóstolo João como um apelo profundo de conversão. Dirá o texto do Apocalipse. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Eis o que diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chamas de fogo e os pés semelhante ao fino bronze. Conheço tuas obras, teu amor, tua fidelidade, tua generosidade, tua paciência e persistência, e as tuas últimas obras, que excedem as primeiras. Mas tenho contra ti que permites a Jezabel, mulher que se diz profetiza, seduzir meus servos e ensinar-lhes a praticar imundícies e comer carne imolada aos ídolos. Eu lhe dei tempo para arrepender-se, mas não quer arrepender-se de suas imundícies. Desta vez a lançarei num leito e com ela os cúmplices de seus adultérios, para aí sofrerem muito, se não se arrependerem das suas obras. Farei perecer pela peste os seus filhos, e todas as igrejas hão de saber que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, porque darei a cada um de vós segundo as suas obras. Vós, porém, e aos demais de Tiatira, que não seguis esta doutrina, e não conheceis, como dizem, as profundezas de Satanás, não imporei outro fardo, mas guardai o que tendes até que eu venha. O que acaba por acontecer em uma região pagã era distinto das regiões da Judéia. Enquanto nestas haviam perseguições sangrentas da parte dos judeus, nos territórios pagãos havia a vida passada por meio daqueles que resistiam ao Evangelho e eram causa de tentação para os cristãos conversos. Esta carta de João ao bispo de Tiatira, que na linguagem do livro chama-os de anjos, mensageiros, aqueles que levam a mensagem divina, o apóstolo exorta-os à conversão da mesma maneira que São Paulo fez com outras comunidades cristãs, como era o caso dos Gálatas e de Corinto. A vida promíscua que antes levavam ainda se fazia sentir dentro das comunidades, e muitos eram arrastados pelos ventos das falsas doutrinas que estavam esparramadas por todo o império. Nas províncias do império, estas falsas religiões eram todas permitidas e autorizadas pelo mesmo. A única ameaça para os romanos era a doutrina de um único Deus e uma única fé, que provinha dos judeus e cristãos. Percebemos no caso de Tiatira, nas palavras de João, uma comunidade de mártires, que, segundo ele, conheço tuas obras, teu amor,
tua fidelidade, tua generosidade, tua paciência e persistência e as tuas últimas obras que excedem as primeiras. E de infiéis, que permitiam o espírito de Jezabel ressuscitar no meio dos cristãos. Jezabel foi uma princesa fenícia, esposa de Acabe, rei de Israel. Os judeus se envergonhavam desta história, pois um rei hebreu contraiu matrimônio com uma mulher pagã, e depois foi introduzido em suas promiscuidades, com a invocação de falsos deuses. Neste sentido, São João evoca a imagem desta mulher para dizer daquela parte não convertida da cidade que poderia fazer perder os bons cristãos, como deixou-se perder Acabe. Por isto João os ameaça com o castigo divino, aquela que outrora foi resgatada por São Paulo. Muitos de nós cristãos dos tempos modernos nos encontramos na mesma situação. Estamos em meio a uma civilização pagã e de relativismo religioso, que chega a ser, por demais, esotérico. Por isto se corre o risco de reduzir a fé cristã a tantos erros e os costumes para com uma vontade tirânica que destruirá a inteligência por suas ambições desmedidas. Nunca se precisou tanto de um São Paulo para converter as cidades pagãs e um São João para mantê-las no primitivo amor de sua conversão. Olhando para São Paulo, concluímos que este é o modelo autêntico para todos os pastores de almas. Um homem que respirava Deus o tempo todo. Era cheio do Espírito Santo por unir-se a Deus sempre em sua vida de oração, tendo uma fortaleza sobrenatural que o levava a desbravar cidade por cidade para o Cristo. Na análise de Bento XVI, vai dizer: vemos em Paulo um compromisso que só se explica com uma alma realmente fascinada pela luz do Evangelho, apaixonada por Cristo, uma alma sustentada por uma profunda convicção. É necessário levar ao mundo a luz de Cristo, anunciar o Evangelho a todos. No texto de São Lucas, chamado de Atos dos Apóstolos, encantadoras são as palavras da chegada de Paulo neste povoado e como se deu o início da propagação da fé. No sábado, saímos além da porta da cidade para um lugar junto ao rio, onde nos parecia haver oração. Sentados, começamos a falar com as mulheres que estavam aí reunidas. Uma delas chamava-se Lídia. Era comerciante de púrpura da cidade de Tiatira. Lídia acreditava em Deus e escutava com atenção. O Senhor abriu seu coração para que aceitasse as palavras de Paulo. Após ter sido batizada, assim como toda a sua família, ela convidou-nos: se vós me considerais uma fiel do Senhor, permanecei em minha casa. E forçou-nos a aceitar. O que São Paulo viu em Lídia não sabemos, mas é bem certo que o Espírito Santo lhe mostrou a porta de entrada do cristianismo para todo o povoado. Ela abriu as portas de sua casa para o apóstolo após ser batizada com toda a sua família. Na beira do rio, foi surpreendida por aquele que também foi surpreendido por Deus, como um relâmpago a caminho de Damasco. Assim agiam os santos, como que repentinamente se dedicavam à conversão daquela alma, como se fosse a única coisa a se fazer nesta vida. A pessoalidade que Padre Pio tratava a cada penitente, ao ponto de falar-lhes de certos acontecidos, desconhecidos por todos, a não ser o fiel que se encontrava diante dele mesmo. Ou por São João Bosco, que revelava aos jovens os pecados mais ocultos. A salvação das almas requer um encontro pessoal do que tem Cristo para com aquele estrangeiro das coisas celestes. Assim foi a conversão de Lídia, quando teve a oportunidade de ser evangelizada pelo maior santo de toda a igreja. Seria quase impossível não deixar-se levar pela força do Espírito na pregação de São Paulo. Nas palavras de São Lucas, o Senhor abriu seu coração para que aceitasse as palavras de Paulo. Quem abriu os corações era o próprio Senhor pela pregação de São Paulo. O primeiro coração foi aberto e depois toda aquela cidade haveria de se submeter ao vento impetuoso do Espírito, que sopra aonde quer.
Lídia foi surpreendida pela mensagem divina, lavando roupa. E você, o que fazes neste momento? De longe os santos estão te vendo, como avistou Paulo a Lídia. Basta que faças o mesmo que esta mulher nas palavras de Lucas. Escutava com atenção. Para converter o coração, é preciso escutar com atenção o que Deus nos diz, por meio de tantos mensageiros que cruzam cotidianamente o céu de nossas almas. Lemos um texto bíblico, a vida de um santo, o magistério. Escutamos uma pregação sem atenção. A falta de atenção faz com que não consigamos absorver o conteúdo mais profundo que Deus quer nos revelar. Neste sentido, a palavra conversão vem da mesma etimologia no latim de convencer. Para se converter, é preciso se convencer da verdade que nos é apresentada pelo Divino Espírito. Lídia estava tão convencida que fez toda a sua família batizar nas águas daquele mesmo rio em que lavava suas roupas. Deus quer entrar em seu cotidiano, mesmo que estejas lavando ou passando roupas, mas Ele quer te convencer do seu imenso amor. Que privilégio é ter um São Paulo ao lado para falar-lhe de Cristo, ó Lídia, mas o mesmo fala diretamente a mim. Quando paro as minhas atividades e dou atenção à voz do Espírito que falava nos lábios de Paulo. Nem todos deram atenção para Paulo, como vemos ele a reclamar na carta aos Gálatas e a dos Coríntios. Ele era apenas a voz externa daquela voz interior, que nos faz descobrir uma divina presença em nossas pequenas almas. Lídia colocou o coração e o amor divino a moveu para Cristo. Enquanto não te empenhares de todo o teu coração e der a atenção que Ele mereça, vamos continuar nas atividades da vida, na beira de um rio ou na beira de uma máquina de lavar, seja em Tiatira ou em São Paulo. O mesmo Deus estará querendo entrar no nosso cotidiano para nos convencer e converter os nossos corações ao divino amor. Não importa a distância, mas Deus, que ultrapassa o tempo, pois Ele está na eternidade, quer entrar em nossas cidades, em nossas casas, em nossas almas, a fim de nos resgatar, a fim de nos salvar, a fim de nos levar a uma vida mais alta e mais feliz. Por meio de uma mulher, São Paulo converteu uma cidade. Da mesma maneira, o Brasil se tornará cristão pelo encontro pessoal de cada alma com Cristo. Aqui, repito as palavras de São Paulo: faço tudo por causa do Evangelho. Sejamos assim dedicados ao Evangelho de Cristo em nossa salvação e na daquelas almas que nos esperam. Assim, precisamos entender o quanto é importante este encontro pessoal de Cristo com cada alma. Lídia se sentia muito importante ao ter aquele grande apóstolo que viu o próprio Cristo, que ouviu do próprio Jesus o mandato de ensinar. Como as pessoas se sentiam importantes quando o Padre Pio lançava ali o olhar sobre elas, quando o Santo Inácio de Loyola convidava um jovem a segui-lo na companhia, e assim São José Maria Escrivá, por exemplo, as pessoas faziam de tudo para chegar perto, ouvir uma palavra e uma frase que era dita para aquela pessoa jamais se esquecia. Devemos compreender que para a salvação das almas é necessário antes encontrarmos pessoalmente com Jesus. Jesus quer dar-nos esta atenção. Enquanto há uma multidão de gente querendo tocar, chegar perto dele, algumas almas privilegiadas parecem alcançar o olhar de Jesus e ele meio que as procura no meio da multidão, tal como é Hemorroís. Assim, a fé faz com que Deus, no meio de uma multidão
que procuram sem saber para onde vão. A fé faz atrair sobre nós o olhar de Deus. E Ele olha para nós com aquela intimidade do esposo para com a alma esposa. E Ele se doa plenamente a nós como se houvesse só a nossa alma, para que Ele entregasse o seu amor. Os santos não têm dificuldade de imitar a ação divina. Eles se deparam diante de cada alma como o próprio Deus. Gastam todo o tempo com aquela alma. Dedicam-se em salvá-la, tal como fez Paulo com Lídia. Que São Paulo nos ensine a tratar a cada pessoa que cruza no nosso caminho com esta dedicação de querer falar-lhe, de querer levar Cristo. Mas antes é preciso que nós sejamos apanhados por Jesus. Abramos as Escrituras, a vida dos santos, e escutemos estes homens e essas mulheres a falar não para uma multidão, mas para aqueles que creem. E quando cremos, eles falam diretamente a nós, pessoalmente.